Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, em mais um programa aqui, um panorama quinzenal do Tesouro Direto. Nós tivemos aí diversos eventos que colaboraram por um estresse muito grande na nossa curva de juros. E então, hoje a gente vai comentar aqui alguns fatos. Vou trazer novamente aqui o meu amigo Álvaro, da calculeira.com. Seja bem-vindo, Álvaro, mais uma vez. Olá, Isa, tudo bem? Semana complicada, aí tem umas novidades aí, né? Olhando no Fox e tudo mais, vamos conversar um pouquinho, ver o que você está pensando também. Perfeito. Então aqui, pessoal, a ideia, tá? Primeiramente, aqui a gente não faz nenhuma recomendação de produto. Aqui nós não somos analistas. A gente só comenta tecnicamente o que o mercado, o que a gente tem visto em relação a notícias, a expectativas em cima do Boletim Focus, comportamento dos títulos em cima desses acontecimentos, mas para ensinar aí o telespectador também a pensar em cima dos fatos. Então essa aqui é a nossa intuição com esse programa aqui do YouTube, ok? É bem Então, importante você começar assim. Do nosso lado, a gente faz um pouquinho das contas também, né? Com esses números que a gente vai apresentar hoje, que são do Focus, no sentido de apoiar o investidor, para que ele tenha facilidade, ela tenha facilidade de fazer uma gestão ativa na renda fixa, não ficar limitado a fazer um investimento, pensar que a renda é fixa totalmente, que esse nome significa tudo e esperar acontecer lá na frente, né? Tem como fazer melhor do que isso. isso é muito importante, que o investidor tenha uma gestão ativa dos seus investimentos. Isso aí é importantíssimo. Então, é isso que a gente quer te ajudar aqui, o Álvaro com a calculeira.com também, que ajuda bastante, ok? Então, pessoal, o Brasil hoje ele vive uma situação muito delicada, né? A gente tem visto aí o aumento gradativo da taxa de juros, a taxa Selic, porém, mesmo assim, a gente vê que a inflação ela não está sendo estagnada, né? Ela não tá sendo arrefecida, ela continua ali incomodando e vem crescendo. Então, as expectativas em cima disso, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês o Boletim Focus. Ó, perceba que em relação ao IPCA, a gente teve aqui um aumento gradativo das expectativas, né? Hoje está aqui uma inflação estimada até o final de 2021 em 7,58. Veja que ela teve um aumento significativo de lá para cá, de 4 semanas para cá. O PIB, em contrapartida, ele veio reduzindo, tá? A expectativa para o ano de 2021. E a gente tem aqui também a meta da taxa Selic tendo um aumento gradativo. E a taxa do câmbio teve também um aumento em relação ao dólar. Mudanças bem significativas. Em um mês, as expectativas mudaram consideravelmente. E por que isso acontece? Para poder frear a inflação, é aumentando a taxa de juros. A expectativa está aumentando, então a expectativa é que a Selic também aumente. Sendo que, mesmo agora, com a nossa taxa Selic em 5,25, a gente tem visto, saiu aqui, não sei se eu separei a matéria, a inflação de agosto na sua máxima histórica desde 20 anos, né, dos últimos 20 anos. Então, mesmo assim, está tendo esse aumento. Por que isso acontece? Né? Deveria ser limitado um pouco mais essa inflação, mas a gente tem algumas justificativas para isso. Então, a primeira delas, por exemplo, crise hídrica que a gente está vivendo no país. Com a crise hídrica, a gente tem duas opções: ou aumenta as tarifas, ou tem ali um racionamento, que também é ruim. Isso estimula mais a inflação. Se as empresas vão ter que produzir menos, né, reduzir ali o custo delas, o uso de água e tudo mais, isso vai gerar uma inflação maior. O segundo ponto, o petróleo também, que é um aumento pontual que a gente está tendo. Você tinha até comentado, né, Álvaro, que você enxerga essa inflação como realmente uma inflação estruturada, porque ele não é um conjunto. E ela vai, quando vai há uma rolagem da inflação, né? Então os próprios índices dos contratos eles vão pegar. Outros dois elementos que eu vejo aí são, primeiro você falou combustível, eu vejo nessas últimas semanas sinais de uma recuperação global um pouco mais fraca. Então acho que do lado de combustíveis a coisa vai acalmar um pouco. Já da energia elétrica, esse é um problema que é bem brasileiro mesmo, nem sei. O Brasil tem que avançar na discussão de uma solução através disso, de energia solar, eu acho.
E também eólica. Eólica tem muitos projetos no Brasil, né? A gente sabe disso. Dá até uma resposta bastante boa. Isso tem que ser discutido, porque senão o que acontece? Você pode vir no ano que vem e ter outra dessa, né? Então a gente tem que pensar em providências desse lado aí, porque o fato da energia elétrica estar mais alto, o que acontece? Eleva o custo da produção em geral, né? A inflação eu vejo sempre como uma questão de oferta e procura, né? Então a inflação, você pode olhar pelo ponto de vista micro, é uma elevação de preço que o empresário faz. Alguns têm seus contratos, outros colocam, experimentam preços, isso é constante, né? Mas eles estão conseguindo prosperar com esses preços. Então, a competição em cada microsetor dá resposta também para a inflação. O Banco Central tinha uma expectativa de que isso fosse resolver, né? Mas não. E aí vemos, nesse foco, o meu destaque é realmente o que você falou antes, questão de PIB. PIB mais fraco, com inflação mais forte. Isso aí surpreendeu um pouquinho, tá? E a inflação para 12 meses também subiu 5 pontos base. Então vamos ver, né? Tudo está agora uma expectativa, um foco muito grande nessa reunião do Banco Central do final de setembro. A subida de Selic não tem dúvida nenhuma. A questão é se seguirá em 1 ou vai acima. 0,75 eu mesmo não acredito. Tá? Mas é possível que vá acima de 1. 1 foi a primeira vez que aplicamos, né? Que o Copom aplicou. Subiu 1%. Deu uma resposta razoável logo no início. Se fosse acima de 1, poderia ser realmente sinal do compromisso do Banco Central com essa inflação elevada recente. Vamos ver. Tem uma expectativa que possa ir acima de 1. Iria acima de 1 se a expectativa do Banco Central for justamente que essa inflação aí conjuntural, vários elementos que se realimentam. Se ele achar, por outro lado, que vai solucionar depois que passar a questão hídrica, depois que a demanda combustível internacional realmente se acalmar, aí vamos ver. É um mês em que a atenção tem que ser máxima, né? Eu acho também que a atenção do investidor do Tesouro Direto deve se concentrar bastante no seu home broker. Olhando no Focus, o home broker vai olhar o que? As próximas 2 horas, que o Tesouro Direto não dá atualização online, né? É uma vantagem do Tesouro Direto que a gente já viu em outras conversas. Perfeito. E aqui uma matéria indicando aí o PIB vindo abaixo, um pouco da expectativa do mercado. Isso é até contraponto aí com a inflação, porque se o PIB vem mais baixo, foi o que o Álvaro falou, né? Deveria a inflação também vir mais devagar, porém não é isso que a gente enxerga. Então, mesmo o consumo que compõe ali o PIB vindo um pouco menor, mas são alguns fatores que pesam e vem trazendo aí essa inflação mais alta, tá? É Então tem uma aqui, ó. reacomodação geral, né, na economia, porque essa pandemia, que a gente não falou o termo, mas todos nós estamos sabendo demais, né? Ela teve um impacto enorme em vários setores, né? Então, há uma Perfeito. retomada aos escritórios agora, com a vacinação mais elevada, mas ainda restam as questões, né? A vacinação precisa prosseguir com intensidade para poder termos aí um respiro maior, né? Você vê ainda vários serviços interrompidos, então a reacomodação vai se dar em outro patamar. Então, não estou falando da Sim. economia de uma redução na perspectiva de PIB, mas é PIB de 5% em relação ao passado, que é um PIB, se fosse um normal, seria incrível, né? Então, Sim. tem muitas forças, muitos movimentos ao mesmo tempo, né? Perfeito. E esse segundo trimestre aqui no Brasil a gente teve essa onda da Covid, né? Então também trouxe esse impacto. Gerou um certo esfriamento no mercado, essa notícia. Além disso, para impactar aqui ainda mais esse boletim Focus, a gente tem também a questão da crise fiscal como um todo, porque isso também pesa, isso também estressa o cenário da curva de juros. Eu vou abrir aqui, por exemplo, nossos títulos, e aqui a gente consegue observar que a gente está tendo aqui uma rentabilidade de 2 dígitos, 6 Sim. quanto o 2031 com o cupom na casa ali dos 2 dígitos. Isso é muito por esse estresse de mercado mesmo, essa insegurança em relação ao Brasil, a questão fiscal, os precatórios que vieram aí. Isso gera instabilidade, insegurança para o mercado. Um outro ponto também que gera tudo isso é a reforma tributária, que ainda está em andamento, não tem definição de como vai ser. Bolsa Família, que o Bolsonaro disse que iria
gerar um aumento, só que ainda não definiu esse aumento, isso também preocupa o mercado. E a nossa crise política que a gente sempre tem aqui no Brasil, sempre teve, é característico do Brasil. Uma crise política, né? O STF, aí, o Poder Judiciário influenciando o Legislativo, o Executivo, de uma maneira que está além até da sua alçada. Então, tudo isso estressa muito o mercado e a gente acaba vendo aí esse comportamento nas nossas taxas de juros. Eu até sugiro, olha aí no Tesouro IPCA+, também, Raíssa, porque nesse caso o Tesouro IPCA está distante da questão da inflação, né? Que a inflação vem depois nele. Também são patamares elevados, veja lá. Sim. A gente chegou a ter 3,30 aí nos longos, tá? Então é importante ponderar sobre isso. E é um momento de taxas altas, realmente, né? No Tesouro Direto, o que é um momento de taxas altas para o investidor? Alongar título, comprar título mais longo. O julgamento é individual, de novo, como você falou, né? Mas não são taxas baixas, certo? Então, são taxas altas. Quem tem ainda taxas baixas no seu portfólio tem que discutir o quê? A rentabilidade das minhas taxas baixas, dos meus títulos curtos, desculpa, são competitivas nesse momento? Ou título longo, que apresenta uma rentabilidade maior, vale a pena hoje, tá? Tomar o risco. Qual é o risco do título longo? Que a subida de taxas continue e vá mais além ainda, daí ele desvaloriza forte. Então essa sempre é a discussão, tá? Perfeito. Então a gente tem oportunidades e vem mais uma vez aquela informação que a gente sempre fala, né? Na renda variável é muito comum a gente ouvir que eu tenho que fazer aportes graduais, né? Não é só porque eu vi uma oportunidade que eu vou lá e vou descarregar ali naquela oportunidade. Pode ser que um dia depois, 2 dias, se apareça uma outra melhor ainda. Na renda fixa, nos títulos públicos, por exemplo, também a gente tem a gente ir fazendo aportes graduais. O Álvaro até comentou, não necessariamente no mesmo título, aí é uma questão de você avaliar, fazer as contas, ver o que está de acordo com o objetivo, com o seu perfil de risco também, isso aí é muito importante, que a gente fala para um público em geral. Então, quanto maior a sua necessidade do dinheiro, mais você tem que procurar os títulos menos arriscados. Nesse caso, o título aqui que menos sofre uma marcação ao mercado que a gente fala, tem um risco maior, é o Tesouro Selic. É um dos títulos que a gente considera risk-free, né, livre de risco. Então, tudo vai de acordo com a sua leitura de mercado, com sua estratégia de investimentos, com seu objetivo, com seu perfil de risco. Isso mesmo. E o que eu acho melhor dessa frase do fracionado é voltar frequentemente ao Tesouro Direto. Voltar para reavaliar. Aí sim, vou continuar no mesmo título ou vou para outro? Isso é um julgamento muito importante. Afinal, são 10 títulos como opções aí para investir, né? E se você foi comprando aí uma variedade, tem até 20 e tantos na sua carteira. A gente até lançou no Calculeira o número de investimentos que você tem. Que às vezes você tem lá na sua corretora, você olha lá no seu home broker, mas aí tem uma série, né? Ele agrupa por título e tudo mais, só que quantos já fiz, né? Então, a pessoa tem 30, 40, é difícil você controlar, né? A nossa aplicação é para isso, tá? Para você gerenciar coisas como, quando foi que eu fiz aquele investimento lá no Tesouro IPCA 2026? Ele já está para mudar de alíquota de imposto de renda? Isso é uma chatice você fazer na mão, né? Então essas coisas o app facilita para você, tá? O alarme de taxas. Vamos dizer que a taxa chega aqui a 4,30, está 4,70 no 2025. Se cair para 4,30, talvez eu já queira fazer uma venda. Mas você vai ficar entrando todo dia, 2, 3 vezes por dia para olhar? Não. O app faz isso para você. Você recebe o e-mail e faz, tá? O app também mostra não só essa taxa mais recente, 4,70 agora, o mercado está fechado, né? Mas mostra os últimos 2 dias, né? Como é que essa taxa veio progredindo. Porque aí quando você abrir o seu home broker para olhar, você abre lá, vamos dizer, 11 horas da manhã, o Tesouro Direto geralmente vai atualizar lá para o final da manhã, 11h45, por aí. Você tem uma antecipação, né? Você pode ver, olha, está subindo no Tesouro, está subindo no mercado DI, se está subindo no mercado DI, eu vou esperar a taxa subir no Tesouro Direto, que ela geralmente acompanha, né? Então o app dá essas facilitadas para você, e aí facilita você buscar esse resultado melhor, né? O app que o Álvaro está fazendo referência é o app da calculeira.com.
que ele desenvolveu com a equipe dele para poder facilitar o investidor a investir de uma maneira eficiente. Então, você pode entrar lá, calculeira.com, para conhecer o app também, tem a versão gratuita, é bem interessante. Então, pessoal, assim, de uma maneira mais objetiva, deixa eu ver aqui os preços e taxas, para a gente dar uma observada de como está aqui, deixa eu pegar o 2026. Veja que a gente está observando aqui o Tesouro Prefixado 2026. Observe que desde início de 2020, né, que é a leitura aqui do gráfico, então, ó, ele está com uma taxa bem expressiva. E isso é reflexo dos eventos que a gente acabou de citar: inflação, PIB baixo, risco país, risco fiscal, insegurança jurídica que a gente está vivendo, uma crise política também. Então, tudo isso gera um estresse no mercado que o investidor passa a requerer uma taxa maior para poder investir no Brasil. Não então, quer dizer que esse título não seja transacionado, que as pessoas devam descartar esse título. O pessoal às vezes fala nas redes sociais, não, inflação alta esquece prefixado. A gente até mostrou esses dias que em 19% das vezes o pré, da mesma data, 26, teve um retorno maior do que o IPCA 26. Tá? Então, é um título mais nervoso, tudo bem, mas só que ele requer aí um prêmio, tá? E você calculando com foco no Calculeira, você até vê. Existe um prêmio relevante. Esses são os títulos que estão dando maior rentabilidade futura no momento. Então, é por um motivo, né? Não deixa de ser um título competitivo. Tem que olhar ele direitinho, mas aí está, realmente, num momento especial. O Tesouro IPCA, a rentabilidade dele, a gente tem que ter a ideia que é uma rentabilidade real. O pré-fixado, tudo bem que ele não desconta a inflação, uma rentabilidade nominal. Porém, o que o Álvaro falou faz sentido. Às vezes, se eu olhar ali para o Boletim Focus, verificar que a expectativa de inflação para 2023, 2024 está me dando uma gordura, né, uma taxa interessante, mesmo sendo um pré-fixado, ele está interessante. Isso, Não é a inflação implícita, por outras palavras. Uma inflação né? implícita, exatamente. A inflação, o pessoal fala, não, deu 8% a inflação nos últimos 12 meses, só que a perspectiva futura que você viu aí, se você for olhar os 12 meses no Foco, está dando, não chega a 5, tá? Então você tem que fazer esse julgamento. Você acha que a inflação adiante vai dar 7%, aí você não vai no prefixado. Mas você acha que está na ordem de 5%, ele está dando aí mais do que 100 pontos, 150 pontos acima de um Tesouro IPCA da mesmo período, da mesma data. Tá? Exatamente. Bom, então aqui a gente já consegue observar o IPCA 2026, que também, desde lá, fevereiro de 2020, ele bate uma das maiores altas aqui em taxas. Né? Ele está batendo uma taxa bem interessante de 4,53. Em agosto do ano passado chegou a bater 2,04. Então veja aqui a diferença de preço, né? Agora em setembro, 2.913, e aqui em agosto estava 2.492. Se a gente fizer aqui uma proporção, tem um trade aqui interessante, né? Teve muita inflação também. Eu acho que aí você, pelas taxas, você faz um julgamento que, aí no caso, desvia da inflação, né? E você tem uma perspectiva boa também sobre ele. Hoje, como eu dizia, minha opinião, ele está com taxas altas, a gente já havia visto isso, né? Portanto, ele está o quê? Com preço baixo. Talvez não parece tanto ali naquela curva, mas ele vem caindo. O preço está lá 2.900, ele já teve a 3.000, certo? Sim, sim. 2.900, 3.000, olha aí. Esteve em 2007. Muito tempo atrás. Quem comprou naquele tempo ali, ou seja, com as taxas baixas, não está tendo resultado. Essa que é a questão do Tesouro Direto. Você tem que ir vendo a máxima antiga, né? Olha, eu quero comprar barato e vender caro. Ninguém pode ser contra isso. Então, como o Tesouro Direto dá essa oportunidade, vale a pena você acompanhar, ter tecnologia também para facilitar, mas para fazer esse julgamento, está barato ou está caro. Não vai comprar coisa cara. Comprar coisa cara não tem rentabilidade boa. Perfeito, exatamente. A partir disso, Álvaro, você tem mais alguma coisa para acrescentar aí nesse programa?
Eu vou dizer, olha, não, o que está para sair aí no calculeira.com é uma análise sobre esse tópico que nós falávamos, que é dos aportes fracionados. A gente vai fazer uma comparação. O aporte fracionado só em um título versus variando títulos, tá? E também fazendo ou não o resgate antecipado. A gente já sabe que o resultado que é mais trabalhoso, né, que é fazendo com variações e também com resgate antecipado, tem um resultado bem melhor, mas vamos entrar com essa discussão aí para motivar o pessoal a fazer essa avaliação, né? Não ficar só no aporte, sempre o mesmo aporte, para não ter resultado no mercado como esse que você falou de tantas variações, né? Se não tivesse variações no mercado, se a taxa fosse sempre constante ali, bem baixa, aí faria sentido você não fazer uma gestão, mas a gente vai provocar por esse ângulo aí. Acho que essa semana talvez não, que está complexa a análise, mas semana que vem deve surgir aí no nosso próximo contato, a gente comenta. Não, bacana. Então é isso. Eu agradeço aí mais uma vez, Álvaro. Estaremos juntos aí no próximo programa do Tesouro Direto. E qualquer dúvida, pessoal, podem deixar aqui nos comentários, sugestões também, ok? Fico à disposição de vocês. Um Valeu. abraço, Álvaro. Tchau, Um tchau. abraço, até a próxima, pessoal. Tchau.